O que mais chama atenção nesse levantamento são também os tipos de violência registrados. As ameaças seguem na liderança, com 47 casos, seguidas por agressão, 42 casos. Depois, 22 casos de homicídios, que é o que a gente estava falando, acontece. 11 atentados, 3 homicídios familiares e 3 sequestros. E, gentilmente, o Observatório da Violência Política e Eleitoral cedeu para nós, aqui no Linha de Frente, com exclusividade, os dados mais atualizados. E, de acordo com o estudo, até o mês passado, foram registrados 293 casos de violência contra políticos. Só em agosto foram 78 registros. Se somados os casos de violência econômica e semiótica, o número é ainda maior. 400 episódios. O grupo de estudos indica ainda que o número deve aumentar em setembro, já que nas 2 últimas eleições, o mês que antecede a votação foi o com o maior número de ocorrências. É fácil entender, Clever, imagino, mas quero te ouvir sobre isso, por que as ameaças figuram como o tipo de violência política que se manifesta de forma mais numerosa. É muito subjetivo isso, né? Mas muito fácil ao mesmo tempo de identificar, principalmente quem sofre, viu? Na verdade, a ameaça é o ingresso na atividade criminosa, porque depois da ameaça vêm os outros crimes, né? É só se a ameaça se concretiza, já pode tipificar um outro delito. Mas eu vejo isso, todos esses índices que você passou pra gente aqui, isso reflete fruto de frustração pessoal. Uma frustração pessoal eleitoral. Ah, porque meu candidato precisa ganhar. Meu ídolo precisa ganhar. E eu quero que ele ganhe a qualquer custo. Independentemente se eu preciso brigar na rede social, no grupo de WhatsApp, sair do grupo, brigar com a esposa, com o vizinho. Essa bestialidade do comportamento humano, do ponto de vista eleitoral, ela tem como consequência, como você disse, a agressividade. Depois do primeiro delito, que é o da cadeia penal normativa, que acaba lá no homicídio, infelizmente. Mas eu vejo também como uma situação que gera esse tipo de agressividade, de ameaça, que é a falta de argumentação pela razão. E aí vem a distinção de opinião e argumentação. A opinião é uma crença, a argumentação é um dado científico pela razão. Então, eu vou contestar o meu adversário porque eu não gosto de você. Mas por que você não gosta? Eu não sei porque você não gosta de você, né? Agora, quando eu debato com razão, isso gera um debate mais intelectualizado, racional. E aí o que acontece? Gera um paralelo indesejável. Qual é? Já que eu não tenho argumento, eu parto para a violência. E se eu parto para a violência, eu vou cometer esses delitos que estão aí, que você mostrou no observatório. Ou seja, tudo é por falta de absoluto conhecimento do que diz respeito ao processo eleitoral, aos candidatos, à plataforma, os problemas da cidade. Veja o que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, nesses debates que estão acontecendo, existe mais xingamentos, mais violência, já voou cadeira, já pregaram cadeira, já fizeram todas essas questões. Por quê? Porque não se debate com a razão. Não se debate problemas e soluções para a cidade. Então, se não tem debate sobre problema e solução da cidade, vamos brigar. E aí vem a violência moral, depois vem a violência física. Então, é o comportamento que eu chamo de bestialização do processo eleitoral. Clever, vou tocar para você de novo. O que a nossa legislação eleitoral especifica de forma restrita a essa questão dos debates? Assim, existem regras que estão especificadas de comportamento na legislação, ou é tudo uma questão de cada veículo que vai realizar o debate, determinar as próprias regras? Há regras gerais para isso, para serem obedecidas ou não? É do jeito que quer. Lívia, a legislação que é 9.504/97, a lei das eleições, ela não trata do comportamento especificamente nos debates eleitorais. A lei 9.504, ela fala do comportamento na propaganda eleitoral. Aí a gente precisa verificar se debate é ou não é propaganda. Isso é uma discussão. Lá existe o crime, por exemplo, de injúria. Da injúria
com violência ou sem violência? É a questão que aconteceu no debate da outra emissora, cuja competência me parece que seria da Justiça Eleitoral, porque se trabalhou no contexto eleitoral. A legislação, ela fala o seguinte: o candidato que possui 5 representantes na Câmara dos Deputados, ele deve ser obrigado a receber o convite para o debate. Isso não quer dizer que ele vai aceitar ou não, ele pode aceitar ou recusar. Curiosamente, alguns dos candidatos não têm essa proporção e foram convidados porque estão no topo da pesquisa. Mas, de fato, o que precisa acontecer é o que eu digo, o grande julgador disso, eu que trabalho com justiça eleitoral há tanto tempo, fui promotor de justiça eleitoral durante tanto tempo, eu percebo o seguinte: o grande julgador disso é o eleitor. É o eleitor. O tribunal da eleição é o eleitor. Então, o eleitor deve fazer esse julgamento no domingo, sozinho, silenciosamente, e criminalizar ou não o candidato, elegendo ou não elegendo. A legislação, respondendo objetivamente sua pergunta, ela não vai a fundo nos pormenores de como deve ser o comportamento eleitoral, porque senão a gente limita também a liberdade de expressão, não é verdade? Sim. Ainda sobre legislação, Priscila, há alguma, e aí eu quero ouvir todos sobre isso, há alguma tipificação específica para a violência política? Existe isso ou não? A falha da existência pode levar a violência política? Uma análise disso. Lívia, no Código Eleitoral, que o Clever citou aqui, que é a Lei 9.504 de 97, a gente tem alguns dispositivos, como, por exemplo, o artigo 326, 326A, que fala da violência em especial contra a mulher na política, né? A gente tem dispositivos que falam de injúria, de calúnia, denunciação caluniosa, que visam, então, punir nessa questão eleitoral. E é importante que a nossa audiência saiba que nós temos também lá no Código Penal, fora das eleições, as mesmas tipificações. Mas este Código Eleitoral, ele vai, então, pegar essas condutas específicas desdobradas deste processo, né, de eleição. E lá a gente tem figuras que são punidas ou vão punir a questão da honra em especial. Agora, se eu lesiono, por exemplo, como foi o caso aí, que eu até vi gente aplaudindo, inclusive a conduta do candidato, e a gente sabe que violência gera mais violência, isso é histórico, enfim, ele vai responder pela regra geral, por exemplo, pelo artigo 129. Né? Por quê? Porque a gente não tem crime especificamente de lesão ou protegendo a integridade física dentro do processo eleitoral. Mas nós temos alguns crimes, como esse que eu citei agora, né, que lidam com a honra, que aí tem tipificação específica. Então, nada obsta que, por exemplo, havendo lesão ou homicídio, como foi citado aqui, né, na estatística, responda, então, pela regra geral no Código Penal. Então, não quer dizer que nós não tenhamos punição. Tá? E aqui eu quero só também fazer um adendo no que eu disse da impunidade, porque as penas para estes crimes não são grandiosas. Tá? Então, não passam algumas de 2 anos, o que comporta alguns institutos despenalizadores, desprisionalizadores. Por isso que eu acho que vai incentivando a pessoa a fazer, porque não há uma questão de punição efetiva. Penas brandas, seria. Isso. Olha que interessante, só fazer um adendo aqui. Existem 2 tipos de crimes eleitorais. Os crimes propriamente eleitorais e os crimes eleitorais impróprios. Qual é a diferença de um para outro? Os crimes propriamente eleitorais são aqueles definidos na legislação eleitoral. Na 9.504, no Código Eleitoral, na lei dos partidos políticos, nas leis das inelegibilidades, na legislação eleitoral específica. Crimes eleitorais que só acontecem no contexto eleitoral. Mas tem crimes eleitorais impróprios. O que ela falou, lesão corporal, homicídio, até a concussão, que é exigir dinheiro. Ou seja, você pode pegar emprestado da legislação penal, do Código Penal, outros crimes e contextualizar no direito eleitoral. Ou seja, o direito eleitoral pede ajuda para o direito penal. E o direito penal está aí para ajudar. Então, o sujeito que trabalha na justiça eleitoral, a autoridade eleitoral, pode pegar o Código Penal emprestado. São os crimes eleitorais impróprios. Então, muitas vezes, a legislação eleitoral não resolve tudo. Vamos pedir ajuda no direito penal. Com base nisso, Acácio, quando a gente olha para todas essas legislações que o Clever destacou agora, nós temos um aparato
suficiente para combater o avanço da violência política? Quero te ouvir também sobre a questão que a Priscila levantou, da necessidade de termos penas menos brandas, um pouco mais efetivas, digamos assim. Por que eu estou te perguntando isso também? Nós tivemos um deputado Sanderson do PL, que, surfando nessa onda do que aconteceu aqui em São Paulo, da cadeirada do Datena, que está propondo, já apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para punir lesão corporal voltada exclusivamente para candidatos em eleições. Faz algum sentido ou é só um oportunismo político, na sua opinião? Lívia, a gente chama isso tecnicamente de populismo legislativo. Quando os parlamentares surfam essa onda, vou usar o termo que você colocou, para apresentarem propostas muitas vezes esdrúxulas e sem nenhum objetivo ou sem nenhuma razoabilidade social. E é um pouco esse projeto. Eu acho, quando a gente olha para a legislação, seja ela eleitoral, seja ela penal, nesse contexto de violência, nesses crimes mais comuns, eu acho que a resposta é suficiente. Até porque eles bem disseram, o homicídio já está regulamentado e bem regulamentado, a lesão corporal está regulamentada, está bem regulamentada, a calúnia, a difamação tem as suas especificidades. O que me preocupa, olhando para a violência eleitoral, e até voltando em algo que nós já mencionamos, é a questão das redes, essa violência. Porque o Kleber disse, a ameaça é a primeira etapa, é o primeiro passo para essa criminalidade aviso, né? eleitoral. Exatamente. Exato. No momento que você não dá a resposta adequada para essa primeira etapa, é a criancinha com o dedo na tomada. Se ela não tomar um choquezinho, ou se você não avisar, ela vai colocar o dedo todo. Então, eu acho que a regulamentação e o que acontece nas redes talvez necessite de um tratamento diferenciado. O resto, eu acho que é exatamente, a legislação está lá, está bem colocada, já está consolidada, não há necessidade.